Oi, gente. Eu sou a professora Débora Barroso, de Química, e vamos continuar mais com algumas, aulinhas. Hoje, né, a gente vai, essas últimas aulas agora, assim, é mais exercício, tá? É mais cálculo, desculpa, muito mais cálculo. Então, vocês têm que ter um certo cuidado, né? Para ver as transformações. São cálculos. Hoje a aula é bem. Eu preparei só dois cálculozinhos, tá? Bem fáceis. Para a gente ir devagarzinho, até porque está online. Vamos ver, a gente viu um pouquinho de soluções, né? A gente viu sobre o que era uma solução, soluções coloides, né? Tudo isso. Hoje a gente vai entrar em unidades de concentração, tá? Quais são as unidades de concentração? Quais são os meus cálculos? Como é que eu posso resolver isso? Tem fórmulas muito simples, tá? Muitos dá para resolver por regra de 3, tá? Mas é importante também saber da fórmula e como é que se resolve. Então, vamos lá. A concentração de uma solução é a mistura homogênea, né? É a medida da quantidade de soluto que está presente em uma determinada quantidade de solvente. A gente já sabe, soluto que está em menor quantidade, solvente que está em maior quantidade, né? O soluto pode ser o açúcar, o solvente é a água, né? Como as quantidades de soluto e solvente são especificadas em unidades de medida diferentes, que dizemos tipos de concentrações distintos, né? Assim, para determinar um tipo de concentração que a solução apresenta, é necessário conhecer as unidades de medida de todos os seus participantes, soluto e solvente. Observação. Convencionou-se que qualquer dado referente ao soluto utilize o índice para o solvente, né? O índice 2 para a solução, e nenhum índice. Veja as formas e formas necessárias para o cálculo do tipo de concentração envolvendo a massa e o volume. Então, a gente tem vários tipos de cálculos. Eu trouxe dois até agora, tá? E assim a gente vai resolvendo, né? O quanto eu achar necessário e eu achar importante. Esses dois são mega importantes, por isso que eu trouxe. E é os dois que estão nas atividades, tá? Concentração comum. Cai muito, é muito fácil de se resolver. É por isso que eu trouxe, são dois, né, que eu trouxe. E a gente vai até resolver aqui juntos umas questõezinhas, né, para fixar melhor. É a modalidade de cálculo da concentração de uma solução, que relaciona a massa do soluto, que é o M1, e o volume da solução. Como podemos observar a expressão? Então, é concentração, massa, sobre volume. Muito fácil, né, turma? Essa fórmula, mas muita gente erra. Então, quando você vai resolver questões de concentração comum, você tem que ter calma, tá? Porque eu sei que a gente está à distância, é chatinho resolver questões, né? Exercícios, né, com cálculo à distância, mas é necessário, a gente não pode parar. Então, é concentração comum, massa M1, né, o soluto, sobre o volume da solução, tá? Então, é a massa do soluto sobre o volume da solução. As unidades que a gente usa, né, é gramas por litro, quando a massa do soluto estiver em gramas e o volume estiver em litros, tá? Então, prestem atenção nisso também, para ver se você não precisa fazer nenhuma alteração, né, alguma transformação. Então, trouxe só uma questãozinha aqui para a gente fixar. Uma solução foi preparada dissolvendo 4 gramas, olha, está em gramas, então vocês não vão precisar transformar, né? De cloreto de sódio, NaCl, em 2 litros de água. Considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual é a concentração da solução final? Então, é só a gente fazer esse cálculozinho, né? Concentração é massa 1 sobre volume. Massa, quanto é que ele me deu? 4 gramas. Então, vou lá e coloco aqui 4 gramas. E o volume, ele falou que era 2 e permaneceu 2. Então, coloco 2 aqui. Só dividir, né? 4 sobre 2, que dá 2. Então, é 2 gramas por litro. Não esqueça de botar gramas por litro no final. Que a alternativa correta é a letra A, tá?
Então, a gente viu que concentração comum é muito fácil, né? É muito prático de fazer. Coloquei algumas questões lá nas atividades, resolvam, tá? Que depois vai ter as resoluções de exercício. Qualquer dúvida, pode me falar comigo, se não entender. Se não souber fazer o cálculo, pode me falar comigo que eu te ensino, tá? Pode me falar no WhatsApp também, sem problema nenhum. Densidade, a gente viu concentração comum e agora a gente vai ver densidade. É a modalidade do cálculo da concentração na massa e volume, e podemos observar a expressão densidade é igual a massa sobre volume. Como a massa da solução resultante é a soma de M1 mais M2, e a massa do soluto e da massa do solvente, e o volume da solução resultante de V1 mais V2, que é o volume do soluto mais o volume do solvente. Então, preste atenção, tá? Para você fazer essa... Às vezes ele já te dá calculado, mas às vezes você tem que calcular. Podemos reescrever a fórmula em densidade é igual a M1 mais M2 sobre V1 mais V2. Eu coloquei uma questão disso nos exercícios. Então, façam. A unidade utilizada em densidade rotineira é gramas por ml. Isso quando a massa estiver em gramas e o volume estiver em mililitros, desculpa. Né? Então, vamos lá. Se um corpo, uma massa de 20 gramas, né, em um volume de 5 centímetros, quanto vai a sua densidade? Aqui eu só trouxe densidade mesmo, não em solução, mas lá tem solução. Essa para aqui para vocês aprenderem a resolver. Muito fácil, né, gente? A densidade é igual a massa sobre volume. A massa ele falou que era 20, o volume era 5, então dá 4 gramas por centímetro cúbico. Lembrando que aqui quando a gente for falar em colocar em solução, é gramas por ml, né? Só que aqui a gente está aprendendo a resolver, tá? Então, essa aqui é a mais fácil, eu comecei a ensinar mais fácil. Calcule o valor da massa no objeto substituído de ouro maciço, cuja densidade é 20 gramas por centímetro cúbico. E o volume é igual a 25 centímetros cúbicos, né? Então, ele falou já a densidade e o volume. Como ele já falou a densidade e o volume, o que é que eu vou fazer, gente? Ó, eu quero descobrir o quê? Né? Então, vamos lá. Ele falou que... Deixa eu ver aqui. Calcule o valor da massa de um objeto substituído por ouro maciço, cuja densidade é 20 gramas por litro e o volume é igual a 25. Então, é só você substituir, né? Coloca aqui, ó, a massa. A densidade, ele falou que era... O volume, ele falou que era 25, né? Então, é só colocar aqui. E a densidade, ele falou que era 20. Então, é só você, o quê? Multiplicar, porque ele quer descobrir a massa. E é 500 gramas, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo, tá, turma? Qualquer dúvida, pode vir falar comigo, sem problema nenhum, tá? E vai ter também sobre resolução de exercícios.